Uma coisa deputado, é oposição conservadora reacionária, outra coisa é oposição progressista, que vai ter também. Estamos juntos. Bom dia novamente, presidenta. Bom dia, deputados e deputadas. Agora, no grande expediente, vou falar sobre um assunto que tem a ver com a emenda parlamentar que a gente destinou, né, para o censo da população de rua aqui em Aracaju. E a partir, né, desse censo, né, do que a gente também, o que foi levantado, conversando com as pessoas em situação de rua, protocolamos hoje uma indicação para que a Prefeitura de Aracaju crie um centro especializado para mulheres em situação de rua e suas diversidades. Essa ação é mais uma das ações que estamos desenvolvendo nesse mês das mulheres, né, que já realizamos audiência pública e também estamos realizando várias outras iniciativas, cobrando que nesse mês, né, na próxima semana, na votação, seja incluído algum projeto dos mais de 20 projetos que temos já protocolados, direcionados a garantias de direitos para as mulheres do nosso Estado. E um centro, né, especializado significa acolhimento seguro para as mulheres cis, para as mulheres trans, para as pessoas não binárias, acesso à saúde integral, com atenção à saúde sexual e reprodutiva, garantia de higiene, dignidade e cuidado, bem como a articulação com a assistência social, a justiça, a habitação e políticas de autonomia. E esta indicação, como eu disse, né, nasce dos dados de escuta qualificada de uma realidade que o próprio censo municipal da população de rua de Aracaju, que foi realizado em 2024, né, com o recurso, né, da nossa mandada, quando eu era vereadora ainda, e foi publicado somente recentemente em uma versão também impressa. E aponta que 623 pessoas foram identificadas nas ruas e as mulheres representam um percentual de 16%. São minoria numérica, mas maioria quando falamos de violações de seus direitos, de ciclo de violência e de exposição cotidiana a riscos extremos. Ser minoria nas ruas não significa estar menos vulnerável, significa estar mais invisibilizada. O censo revela que mulheres em situação de rua vivenciam trajetórias marcadas por violência, especialmente violência doméstica e familiar, violência sexual, tanto antes quanto durante e a experiência, né, na rua aqui da nossa capital. E uma das violências vividas por essas mulheres diz respeito à dignidade menstrual. E essa proposta se justifica porque as mulheres, além de serem, né, 16% da população em situação de rua, concentrando as formas mais graves de violência e violações de direitos, os equipamentos existentes não dão conta das especificidades de gênero. E fazer esse tipo de equipamento é investir em política pública para a proteção de mulheres. Mas também quero dizer, senhor presidenta e deputados, que hoje pela manhã, quando eu cheguei no meu gabinete, recebi a visita, né, da estudante Maria Eduarda Almeida Garcia, né, que veio apresentar uma proposta de um projeto de lei, que é um projeto social de abrigo com dignidade. Nenhuma vida é invisível. E esse projeto tem como objetivo criar um sistema de acolhimento social em Aracaju que ofereça abrigo temporário, apoio psicológico, oportunidade de capacitação e reinserção social para as pessoas em situação de rua
com atenção especial a grupos vulnerabilizados, incluindo mulheres que sofrem violência domésticas e as pessoas LGBTQIA+. Quero parabenizar a Maria Eduarda, né? Ela foi aluna, né, do Centro de Excelência Ateneu Sergipense, né, que também participou, né, de alguns projetos, né, dentro, né, da instituição, e como esses projetos acabam despertando, né, aos jovens, né, iniciativa como essa. Eu estou muito feliz com sua presença, porque ontem o deputado Jorge Passos falou aqui que Sergipe está no primeiro lugar no ranking de desemprego para jovens de 18 e 24 anos. Você tem 18 anos e você está dentro, né, dessas estatísticas. E dentro de um grupo de deputados postaram um vídeo indignante de um recorte, né, de alguns jovens, né, e dizendo que esse é o retrato da educação e dos jovens, que não querem trabalhar. Uns vídeos que têm a aparência de ser inteligência artificial para querer resumir as jovens, um vídeo em que adolescentes, né, se fantasiam, né, de animais, dizendo que aquela é a justificativa, e dizendo um absurdo, que Sergipe está no ranking porque os jovens não querem trabalhar, que todos os jovens ele estava retratando naquele vídeo. E isso, para mim, como defensora dos direitos humanos, defensora, né, de políticas públicas para dar oportunidades aos jovens, é indignante. Eu fiquei muito triste, né, que em um momento tão difícil, que tem o movimento, não, eu vi um vídeo que a gente tem que dizer, uma organização criminosa, Red Pill, né, que divulga um vídeo como, né, violentar uma mulher quando ela dizer não a um pedido de casamento, e quando a mulher decide romper um relacionamento, e as pessoas não falarem sobre isso. Então, parabéns, né, Maria Eduarda, pela sua iniciativa. Vamos passar para o nosso setor jurídico para a gente ver se a gente pode ser transformado em lei, e se não for, a gente vai adequar, e também poder apresentar algumas instituições, né, porque, infelizmente, algumas políticas públicas, como o censo, né, foi feito, né, por uns movimentos sociais que acabam também tendo essas iniciativas, e os governos acabam depois usando como referência, mas também vamos fazer indicação nesse sentido, porque é preciso, né, ter... a gente vê que os abrigos que nós temos aqui, né, no nosso Estado ainda não correspondem, não dá essa dignidade, né, que você coloca aqui, a importância, né, de ter condições, né, não só, né, para dormir, passar a noite, mas também, né, de potencializar, né, os talentos, né, de várias pessoas que estão em situação de rua, né, que vivem, né, precisando de moradia, né, de uma assistência do Estado. Então, parabéns, Maria Eduarda, e espero, né, que esse projeto social, Abrigo com Dignidade, Nenhuma Vida é Invisível, possa ir à frente, que depender de mim, a gente vai cobrar, né, dos órgãos públicos, seja municipal, estadual, a efetivação, né, desse projeto. Muito importante. Falar também de comunidades, né, e pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Ontem, eu me reuni no nosso gabinete com os representantes das comunidades da Falorândia e da Coroa do Meio, para falar sobre os impactos sofridos com o complexo viário Senadora Maria do Carmo Alves. Não é de agora que nossa mandata vem denunciando o descaso que vem acontecendo com as pescadoras e pescadores e marisqueiras que já estão sendo diretamente afetados pelo empreendimento. E essas lideranças denunciaram a invisibilização dos pescadores e marisqueiras no diagnóstico socioambiental que foi elaborado pela empresa
a Ambientec Soluções Sustentáveis e pela responsável pelo empreendimento, a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, a SEDURB, por uma série de fatores. Primeiro, pela ausência da consulta prévia livre e informada às comunidades tradicionais impactadas pelo empreendimento, antes mesmo dele começar a ser executado, e essa prática fere diretamente a Convenção 169 da OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, e o Decreto 6.040 de 2007, que trata sobre Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos povos e comunidades tradicionais. O segundo fator é que esses relatórios não identificam adequadamente as comunidades tradicionais que estão sendo impactadas. Na prática, essa informação, que pode ser vista como algo simples, promove impactos significativos, pois influenciam diretamente nas medidas mitigadoras e compensatórias a serem realizadas pelo empreendimento. O que nos leva ao terceiro fator, que é a inexistência de um plano de compensação pelos danos causados às atividades de pescas e mariscagem. O governo do Estado está prestes a inaugurar uma etapa desse complexo viário e até agora nada disseram a essas comunidades sobre o que farão por terem destruído seus territórios de pesca e mariscagem. De acordo, né, com esses pescadores e pescadoras, né, eles denunciam que desde o início eles são impedidos para ultrapassar ali, porque muitos deles pescam ali na foz, e que eles já estão preocupados, porque além dessa ponte, tem a ponte ali de acesso à Coroa do Meio, que também já tem mais de 3 anos e ainda não foi finalizada, que eles não podem, né, passar por ali por causa da ponte. E isso prejudica, né, o modo de sobrevivente de quase 2.000 pescadores e pescadoras da região da Atalaia, da região da Coroa do Meio e da Falorândia. E pelo que foi dito, né, pelo representante do governo, diz que ali não tem pescadores e pescadoras. Como não tem? Porque, de acordo com o cadastro, né, do governo federal, né, eles informaram que uma média de 2.000 pescadores e pescadores recebem o defeso. São cadastrados e recebem. Como é que não existe, né, uma relação, e eles mesmos recebem esse auxílio do governo federal? Então, algo está errado nessa situação. Portanto, são denúncias muito graves que necessitam que o governo de Sergipe trate sobre este assunto com a prioridade e traga a essas comunidades as respostas aos seus anseios. No ano passado, nossa mandata protocolou o projeto de lei 323 de 2025, que institui a política estadual socioambiental sustentável das atividades de mulheres pescadoras e artesanais e marisqueiras no estado de Sergipe. Um projeto de lei que objetiva promover a sustentabilidade socioambiental de atividades como forma de promoção de programas de inclusão social, de qualidade de vida, de geração de emprego e renda, e bem como pela conservação da biodiversidade para o usufruto desta e das gerações futuras das mulheres e pescadoras artesanais marisqueiras. Nesse sentido, né, faço um apelo para que essa pauta também seja trazida à agenda desta Casa Legislativa e assim possamos contribuir juridicamente para a preservação dessas comunidades tradicionais e da sua forma de sobrevivência, né, seu modo de viver. Então, todo o nosso apoio, na reunião, a gente definiu em
fazer algumas indicações e também entrar numa ação no Ministério Público Federal para que haja, né, uma fiscalização sobre o descumprimento dessas normas, né, por parte, né, da elaboração desse empreendimento, que já vai começar outro, né, da nova ponte Aracaju-Barra, que mais pescadores e pescadoras serão prejudicados, né, porque com essa nova ponte, os pescadores do bairro industrial, né, lá da Atalaia Nova, da Barra dos Coqueiros, também serão prejudicados. Por fim, eu quero celebrar aqui mais um marco histórico em relação a nós, mulheres trans, travestis do nosso país, da nossa democracia, porque ontem a deputada federal Érica Hilton, ela foi eleita pela primeira vez, é um fato histórico, a presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara Federal. Pela primeira vez, uma mulher trans assume o comando de um colegiado central para a proteção de vida e da dignidade feminina no Brasil. Eu fiquei muito, muito feliz, porque eu sei da competência, do trabalho aguerrido e combativo, né, de Érica Hilton, não só em relação aos direitos das mulheres, mas dos direitos, né, da classe trabalhadora. Ela é uma das pessoas responsáveis que protocolou o projeto, né, um projeto lá no Congresso Nacional pelo fim da escala 6x1. Né, então, ela vem travando uma batalha, mostrando que, sim, né, as mulheres, os jovens, adolescentes, têm um projeto para o nosso país, têm um projeto para tanto para lutar contra as injustiças sociais, contra as violências, né, para as pessoas mais vulnerabilizadas, né, contra as desigualdades sociais, que faz com que algumas pessoas não tenham acesso a certos direitos em nossa sociedade. Faço questão de trazer esse debate para esta casa, porque Sergipe já é vanguarda neste processo. Aqui temos a honra, né, de ter a Comissão dos Direitos Humanos, que é presidida, né, por mim, né, assim como Érica em Brasília. Ocupo esse espaço não por concessão, mas por legitimidade democrática e competência técnica, trazendo luz às populações que também a Prefeitura e o Estado, muitas das vezes, escolhem ignorar. Érica Hilton, na comissão, representa um avanço civilizacional. É o direito humano que está acima das questões sociais. Tentam distorcer a grandeza deste momento. Ela, em sua atuação, tem defendido justiça social, trabalhadoras e trabalhadores, e o acolhimento seguro das mulheres, a saúde reprodutiva, o combate à violência de gênero. Tem feito também o combate à invisibilidade das mulheres em situação de rua e também de violência doméstica. Não há política pública efetiva sem respostas específicas, sejam em Aracaju, com os dados do censo que mostram a urgência de um centro especializado para mulheres, ou na Câmara Federal. A mensagem é uma só: a democracia só se expande quando todas as mulheres, toda a pluralidade das mulheres, sejam cis, trans, travestis, mães solos e trabalhadoras, são enxergadas pelo Estado. E quando também a gente possa ocupar de forma paritária todos os espaços de poder. Eu acredito que a gente só vai combater as violências contra as mulheres, contra grupos vulnerabilizados, combater, né, tantas desigualdades sociais, quando tiver representações reais nas casas, a Legislativa Brasil afora, né, no comando, né, das gestões municipais, estaduais, quando a gente tiver essa pluralidade, né, mulheres que
Porque quando uma chega, né, e quando várias estão juntas, é diferente o parlamento, o respeito até os colegas, né, parlamentares, o comprometimento com pautas sociais, né, e a combatividade, principalmente, né, em comportamentos que geram tanta violência, não só para nós mulheres. Então, espero que cada vez mais... Mais 2 minutos, deputada. Obrigada, deputada. Cada vez mais mulheres possam estar, né, e, como eu digo, a diversidade das mulheridades brasileiras, né, possam ocupar, seja a Comissão das Mulheres lá no Congresso Nacional, seja aqui, como a gente está ocupando também a presidência, né, da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, seja elegendo, né, mais mulheres, né, negras, mulheres quilombolas, mulheres jovens, né, como Maria Eduarda, né, que além, né, de ter sido formada, né, no ensino médio, né, ela acabou, a partir de projetos sociais desenvolvidos nas escolas, né, despertando essa consciência de também pensar, né, como ela pensou e construiu esse projeto de lei para dar visibilidade a uma população, né, infelizmente, que vive com tanta negação de direito, que vive, né, precisando, né, de um local que possa dar dignidade, não só um local, mas oportunidades, né, para a população de rua, para os jovens da nossa periferia. Espero que cada vez mais a gente possa diminuir essa triste realidade e que as pessoas possam acessar espaços que sempre nos foram negados, principalmente as mulheres, né, principalmente pessoas que vêm na luta, né, na garantia dos direitos trabalhistas, né, temos Jeane aqui, Jéssica Teiro, né, travesti, babadeira, fundadora da Unidas, da primeira associação de travestis. Então, a gente está, né, mesmo com tanta tentativa de nos boicotar, a gente está progredindo nesse sentido, ocupando, e vamos continuar, porque não irão nos silenciar. É isso, senhor presidente. Senhora presidenta, muito obrigada.